boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Igor, Igor Leandro Moura Santiago. Esse vídeo tem tudo de uma pequena apresentação para o trabalho de Física, Introdução à Física Clássica 1, com o professor Lúcio, turma 2. A seguir temos um vídeo explicando questões sobre o assunto unidades e medidas, certo? E é isso, espero que goste, valeu! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que ver aí que hora que você está vendo esse vídeo. Sou Igor Leandro, faço parte do IFC1, Introdução à Física Clássica, pelo professor Lúcio. E esse vídeo tem basicamente o intuito de mostrar, certo, sobre o assunto medidas e unidades, pegar os seus subtópicos de cada unidade, explicar um pouquinho e fazer questões em cima disso, certo? Para começar, a gente pode começar pela temperatura, certo? A temperatura a unidade base utilizada pelo SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, é o Kelvin, certo? O Kelvin é a unidade de temperatura usada pelo SI. Isso quer dizer o quê? É o modelo oficial, que é o mais usado como padrão, certo? A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a usar o Celsius, certo? Porque é o modelo usado aqui no Brasil. Mas o Kelvin, como os Estados Unidos e entre outros, é ele que é utilizado para especificar a temperatura ambiente de qualquer objeto ou qualquer coisa, entendeu? Para a gente fazer aqui, como aqui está falando, conversão da temperatura, existe uma formulazinha bem básica, certo? Que no caso seria o que? A fórmula seria essa: TC não, no caso, como aqui eu quero converter de Kelvin para Celsius ou Celsius para Kelvin, eu tenho que indagar o TK, deixar em evidência o TK, igual a TC mais 273,15, certo? O 273,15 é o que? Vou dar um exemplo, quando chega em zero na escala de Celsius, em Kelvin chega a 273, porque exatamente tem essa diferença de uma escala para outra, certo? Então, basicamente, a formulazinha é essa aqui: TK igual a TC mais 273,15, entendeu? Então, para essa conversão, dessas duas unidades, é utilizado isso aqui. E se for ao contrário, faz ao contrário. Se fosse para Celsius, no caso seria o quê? Seria o que? Deixar o TC em evidência igual a TK mais zero, porque é o limite da escala, entendeu? É onde chega a menor escala, é esse, certo? Aí a gente pode dar um exemplo aqui nessa questão, a gente desenvolver nessa questão aqui, que elas falam assim: na tabela abaixo temos as seguintes substâncias: água, nitrogênio líquido e álcool, com seus valores de fusão e ebulição. Quais seriam esses valores em Kelvin? Observe que os valores dados na tabela são em graus Celsius, certo? Então vamos ver aqui. A gente pode começar pela água, ok? Então vamos aqui. A gente pode ver na tabela que o ponto de fusão da água é 0 graus. Então, se você lembra como foi explicado na tabelinha não, aqui na fórmula, então vamos usar exatamente essa formulazinha aqui, porque a questão pede para você converter de Celsius para Kelvin, certo? Então vamos usar exatamente essa formulazinha aqui. Então, para a água, a gente vai fazer o quê? Se o ponto de fusão da água é 0 graus, certo? Para converter para Kelvin, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar TK igual a 0, porque aqui no caso seria o TC, mas aqui como o valor é 0, vamos botar 0.
igual a 0 mais 273,15, certo? Aí como vai ser feito? 200, ó, vai ser TK igual a 0 mais 273,15. Então, no caso, fazendo essa continha, vai dar que TK é igual a 273,15. Então, o ponto de ebulição, o ponto de fusão da água na escala de Kelvin é 273,15. Ok? Pronto, agora a gente vai fazer o ponto de ebulição da água, certo? Vamos fazer o ponto de ebulição da água. Água aqui, só botar aqui. Ponto que fusão, deixa eu botar aqui. Fusão em Kelvin. Pronto, fusão em Kelvin. Agora vamos calcular o ponto de ebulição. Vai ser a mesma, entendeu? A mesma fórmula, a mesma conta. Então vamos pegar TK igual a 100 mais 273,15, que vai ser igual a 373,15. Então, 373,15 é o ponto de ebulição, certo, da água em Kelvin, certo? Então, esse aqui vai ser o ponto de ebulição em Kelvin. Pronto, então descobrimos que o ponto de fusão em Kelvin é 273,15 e o ponto de ebulição em Kelvin vai ser 373,15, no caso da substância que água. Agora a gente vai para o que? O nitrogênio líquido, certo? O nitrogênio líquido vai ser a mesma coisa, vamos fazer a mesma fórmula, a mesma coisa. Só que agora vamos mudar os números basicamente, é o que sempre vai mudar. Vou fazer até o nitrogênio líquido para não ficar algo repetitivo, porque se usa a mesma fórmula basicamente, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, como sempre, TK igual a menos 210, porque isso aqui é o ponto de fusão do nitrogênio, ok? Menos 210 mais 273,15, que é igual, vamos fazer a continha? Vamos fazer a continha. Vai ficar basicamente 63,15. Então vai ser 63,15 a fusão em Kelvin do nitrogênio, né? Do nitrogênio. Vamos só destacar aqui que é do nitrogênio que a gente está falando. Nitrogênio, certo? Nitrogênio é o ponto de fusão em Kelvin, ok? Aí basicamente de novo vamos fazer para ebulição. Vai ser TK igual a menos 195,8 mais 273,15, que é igual, vamos fazer uma continha rápida, menos 195,8 mais 273,15,
Para completar aqui, falta 4,2, certo? 4,2 mais 4,2, eu tenho aqui 200, vai ficar 4,2, vai ficar 77,18, né? 17, né? 77,17 é o ponto de ebulição, certo? Da de ebulição em Kelvin, né? No caso, em Kelvin. Então, é basicamente isso. Não é difícil a conversão, certo? Não é uma coisa desboa, que coisa difícil. Mas existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula. E é isso. Vamos passar para outro assunto. Que é mais ou menos isso, né? Não tem muito o que fazer, como eu falei. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Aqui é 77, varia, esses quebrados variam um pouco. Deixa eu ver aqui. Não é 70, não é. Vamos botar 30, eu acho que se não me engano é 36, pronto. 36. 77,36 é o ponto de ebulição em Kelvin. Então não tem muito o que dizer, entendeu? Então essa aqui é mais ou menos a temperatura, certo? A unidade de temperatura. Eu só fiz uma comparação aqui entre escalas, que é a conversão de temperatura, certo? Porque não tem muito o que falar. Como eu falei, existem várias outras temperaturas, como grau Celsius, existe Fahrenheit, existe Kelvin, certo? O mais utilizado aqui no Brasil é o Celsius, entendeu? O padrão usado pelo SI é o Kelvin, ok? Então é basicamente isso, certo? Da água e do nitrogênio. Agora vamos para comprimento, certo? O que podemos ver aqui? No comprimento existem várias medidas, certo? Como você pode ver nessa tabelinha aqui abaixo, existem várias medidas. E o que é usado pelo SI, que é o Sistema Internacional, é o metro, certo? O metro e seus múltiplos. No caso aqui específico, como você pode ver na tabelinha, é o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Como está aqui, né, só uma observação, prestar bem na conversão, certo? Porque você pode prestar atenção nessas setinhas, ela explica muita coisa, ok? O metro ele é usado de base, certo? Como ele é usado de base, ele fica exatamente no meio, certo? Então, tudo que é para a esquerda é dividido e tudo que era para a direita é multiplicado. Então, se você tem, vamos falar, 10 aqui você vai ter 1, aqui 0,1 e aqui 0,1. Se aqui tu tem, no caso 1 aqui, agora se tu tem, você quer multiplicar, passar para decímetro, centímetro, milímetro, tu vai multiplicar esse valor. Então de 1 ele passa para 10, para 100 e para 1000, ok? Como aqui está explicando, na conversão de medidas de comprimento se usa a base metro. E tudo que vai ser, tudo que for para a esquerda vai ser dividido e tudo que for à direita será multiplicado de valor dado a determinada situação. Pronto, aqui vamos fazer o comprimento de 100 decâmetro pode ser escrito em centímetros como? Na tabela, o decâmetro ele está aqui. Uma casinha após como posso falar, da direita para a esquerda, é uma casinha após o metro. Está aqui o Dan, que é o decâmetro, certo? E ele está dizendo aqui, o comprimento de 10 Dan, 10 decâmetro, pode ser escrito em centímetros como, certo?
Como posso usar, como aquele não deu um valor específico, certo? Como ele deu um valor específico, e ele quer que transforme em centímetros, a gente pode fazer em notação científica, que no caso seria como? Se aqui são 100 Dan e ele quer que escreva em centímetros, vamos escrever em notação científica, né? Porque ele não especificou um jeito certo, então a gente pode fazer em notação científica. No caso, a gente pode fazer assim: 100 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que no caso, isso aqui seria a conversão, certo? De Dan para centímetros. Que você usa, presta atenção na tabelinha, a gente vai pular 1, 2, 3 casas, certo? Se é 3 casas, a gente vai multiplicar por 10 3 vezes. Isso aqui em notação científica vai ficar 10. Vamos fazer aqui porque tem que mostrar. Vai ficar igual a 10 à quinta, certo? Vai ficar mais exatamente isso aqui, 10 à quinta. Por que 10 à quinta? Porque é contado, se é contado um número, se é contado o número de zeros colocado na multiplicação, no caso na conversão aqui. Se a gente for contar os zeros, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 10 à quinta, certo? Se eu fosse de decâmetro para decímetro, a gente só iria contar 100 vezes 10 vezes 10. Isso aqui nos daria quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, ao invés de ser 10 à quinta, seria 10 à quarta. Ok? Aqui no exemplo 2. Ao estar uma planta de construção, um engenheiro deparou-se com unidades diárias dadas em centímetros quadrados. Certo cômodo dessa construção apresentava área de 120 mil centímetros quadrados. Essa área expressa em metros quadrados equivale a... Essa área expressa em metros quadrados equivale a... Então ele quer que a gente converta o quê? Em centímetros para metros. Ok? Então, como aqui ele quer de centímetros para metros, então a gente vai voltar. Se a gente volta, a gente divide. Então a gente vai pegar esses 120 mil centímetros e ir eliminando os zeros que tem no número. Se a gente está em centímetro, a gente tem 2 zeros, 3 zeros. Então, a gente vai pegar 3 zeros, na verdade não, na verdade aqui. 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Então, a gente vai pegar esse 120 e simplesmente ir cortando. Corta 1, corta 2, corta 3, corta 4. Que é o tanto que você vai voltar de casa, certo? Vou mostrar aqui novamente. 1, 2, 3 casas. De quantidade de zeros são 1, 2, 3, 4 zeros. Então a gente vai pegar esses 120 mil e cortar simplesmente os zeros. Então vai ficar mais ou menos. Então vai ficar mais ou menos isso aqui. 120 mil no caso. 120 mil dividido para 1000 é igual a quanto? É igual a 12 metros quadrados. Certo? Esse aqui é o valor da resposta. 120 metros centímetros, no caso, ele dividindo por 1000 vai dar 12 metros quadrados. Ok? Pronto, agora a gente tem o tempo. No tempo são as principais coisas usadas no tempo.
a gente pode prestar atenção que é basicamente o quê? O minuto, a hora e o segundo. No SI, no Sistema Internacional, certo? É usado o segundo. É a unidade padrão usada pelo SI em relação ao tempo. É o segundo. Nessa tabelinha a gente pode ver que é basicamente as mesmas coisas das demais unidades em relação à conversão delas, certo? Da esquerda para a direita multiplicar e da direita para a esquerda dividir, certo? Aí aqui tem uma pequena questãozinha. Em uma determinada empresa, a cada 75 minutos de trabalho, os funcionários fazem uma pausa de 75 minutos, de 15 minutos para descanso. Um funcionário em sua jornada de trabalho fez 4 pausas e encerrou seu turno de trabalho às 5 horas e 30 minutos. Considerando que não há pausa para descanso após a última sessão de 75 minutos de trabalho, é correto afirmar que esse funcionário iniciou seu turno de trabalho às... Então a gente pode fazer essa conta aqui, certo? Como a gente pode fazer essa conta? Se ele diz que ele parou, que ele, a cada 75 minutos tem uma pausa de 15 minutos, certo? E ele fez 4 pausas, então se ele iniciou com 75 minutos e fez uma pausa, a gente pode seguir a seguinte sequência, certo? Aqui 75, só para ampliar aqui, a gente pode fazer mais ou menos isso aqui. 75 mais 15, esses 15 seria da primeira pausa. Então, logo após, mais 75 mais 15, que seria a segunda pausa, mais 75 mais 15, que seria a terceira pausa, mais 75 mais 15, que seria a quarta pausa. E a questão fala que após as 4 pausas, encerrou seu turno de trabalho, certo? No caso seria o quê? Mais 75, certo? Que somando isso aqui é equivalente a 435, deixa eu só escrever aqui, a 435 minutos, certo? Então, se a gente quer transformar esse 435 minutos em hora, a gente vai ter que o quê? Dividir, como mostra aqui na tabelinha, certo? Dividir esse valor. Então, seria 435 dividido para 60, porque 60 é equivalente a 1 hora. 60 minutos é equivalente a 1 hora. Que vai dar igual a 7,25 horas. Certo? Que isso aqui é mais ou menos o quê? 7 horas e 15 minutos. E a questão fala que ele terminou seu turno de trabalho às 5 horas e 30 minutos. Ele terminou. Então, para a gente descobrir a hora que ele chegou no trabalho, que ele iniciou o seu trabalho, é só a gente pegar esses 17 horas e 30 minutos e diminuir pelas 7 horas e 15 minutos, que foi o tanto de horas que ele trabalhou, seu turno, certo? Que é igual a 10 horas e 15 minutos. Isso quer dizer o quê? Que ele iniciou o seu turno de trabalho às 10 horas e 15 minutos da manhã, certo? Então, basicamente, para fazer
essa questão, a gente precisou converter as unidades, certo? De minuto para hora, certo? Para descobrir quantas de minuto para hora, para descobrir quantas horas ele trabalhou, certo? Depois pegar essas horas e depois transformar de novo em minutos, ok? E simplesmente diminuir da hora que ele saiu com o turno de trabalho dele, que dá exatamente 10 horas e 15 minutos, certo? Então, nessa questão a gente fez conversões das unidades, certo? É uma questão bem simples, certo? Só é bem simples no caso que você tenha, ela acredita que você tem uma noção básica de como converter as unidades, certo? E é basicamente isso em relação a tempo, em relação a hora, minutos e segundos, certo? Aí aqui a gente tem a velocidade, certo? Na velocidade temos duas unidades, que é o quilômetro por hora e o metro por segundo, certo? E para converter, transformar essas unidades, ele é dividido por 3,6 de quilômetro para metro e multiplicado por 3,6 de metro por segundo por quilômetro por hora. Aqui, mais ou menos, explica o porquê 3,6, certo? A gente pode ver que 1 quilômetro ele é 1.000 metros, certo? E podemos ver que a hora em segundos, uma hora em segundos, são equivalentes a 3.600 segundos. Como é metro por segundo, a gente vai colocar aqui nessa divisão 1.000 dividido por 3.600. Simplificando os zeros, cortando os zeros, teremos 3,6. Então, por isso, ele é usado, o fator usado para fazer essa conversão de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora. Certo? Aqui tem uma pequena questãozinha. Um veículo desloca-se com velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é expressa por... Então, ele quer o quê? Que a gente transforme o quilômetros por hora em metros por segundo. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Dividir esse valor. Por quê? Por 3,6. Então, basicamente, a gente vai pegar o quê? Vamos pegar o 3, vamos pegar o quê? 216. Vamos pegar o 216, certo? Vamos pegar o 216, certo? 216 quilômetros por hora e dividir por 3,6, que no caso vai dar 60 metros por segundo, certo? É uma questão, como eu sempre falo, simples, certo? Mas que você tem que ter a noção básica da conversão da unidade. Nesse caso aqui, dividir ou multiplicar por 3,6. Basicamente é bem simples, pegar o 216 km por hora e dividir por 3,6, que é igual a 60 metros por segundo, certo? Então é uma questão simples, mas que precisa ter uma noção da conversão, transformação da unidade, certo? Então vamos para a massa, ok? A massa é a unidade padrão usada, a unidade base usada pelo SI é o quilograma, certo? O quilograma. Então aqui tem a tabelinha, o grama, como mostra aqui, é utilizado como base, o quilograma é usado como o base. E aqui tem as unidades que são usadas, que é quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama.
Aqui tem uma curiosidade, que o que é o quê? O quilograma é definido como base da constante de Planck, cujo o valor tá querendo descer aqui, cujo valor é 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 metros quadrados por quilograma por segundo. Bem legal, né? A conversão é a mesma coisa, da esquerda para a direita é multiplicando e da direita para a esquerda dividindo, certo? E aqui a gente tem uma questãozinha para praticar essa conversão, que diz assim: quantos dias irá durar um saco de 15 kg de ração para cachorros, sabendo que um cão come em média por dia 300 gramas? Então ele quer saber os dias. Então a gente vai converter esse 15 quilos para gramas para ficar duas grandezas iguais, grama e grama, para podermos fazer a conta, certo? No caso aqui seria mais ou menos assim. Podemos pegar esse 15 para transformar para grama, a gente multiplica por 1000, então seria 15.000, certo? Vamos botar aqui, seria 15.000 dividido 15.000 gramas, né? No caso, gramas, dividido por 300 gramas. Que é igual, a gente fazendo essa continha, eliminando os zeros, ficaria basicamente corta um, corta outro, corta um, corta outro, ficaria 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 é igual a 50. No caso aqui seria 50 dias. Então, quantos dias irá durar um saco de 15 quilos de ração para cachorro, sabendo que o cão come em média por dia 300 gramas, certo? Esses 15 quilos seria degustado, né, pelo cão, pelo animal, em 50 dias, usando em média que ele come 300 gramas por dia. Então, basicamente, a gente fez o que aqui? A gente converteu o quilograma para grama, que a gente multiplicou por 1, 2, 3 casas, que no caso dá 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000, e dividir por 300 gramas. Então, duas unidades iguais, a gente divide e dá o resultado que é 50 dias, certo? Agora a gente vai para a corrente elétrica, certo? Na corrente elétrica tem suas unidades, que é ampere, decibel, centipé, miliampere, microampere, nanoampere e picoampere. Picoampere, né? A unidade base usada pelo SI é o ampere, que é esse símbolozinho aqui, o A, ampere, certo? Que é o 1, então ele é usado como a base no SI, certo? E para a gente praticar isso aqui, a gente pode fazer mais ou menos o seguinte: durante 2,0 segundos são transportados 0,5 SEI. 0,5 é o que? Coulomb, que é outra unidade, certo? Parecida com ampere. Tem ampere, Coulomb, tensão, entendeu? São vários. Aqui ele quer em Coulomb, entendeu? Então, durante 2,0 segundos são transportados 0,5 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determina a corrente elétrica formada nesse corpo, certo? Existe uma formulazinha base, que é mais ou menos isso aqui, igual a delta Q sobre delta T,
que significa mais ou menos o quê? O delta aqui é o coulomb, certo? É a carga, no caso, perdão, o delta aqui é a carga que é transportada e o T, delta T, é o tempo. Então, se ele diz que o corpo foi transportado em 2,0 segundos e por uma carga de 0,5, então a gente vai pegar 0,5, ok? 0,5 dividido por 2,0 e vamos pegar esse valor e dividir, que no caso aqui vai dar 0,25 amperes. Então, a carga elétrica foi de 0,5 coulomb, certo? Durante 2,0 segundos. A corrente elétrica passada por ele vai ser 0,5 ampere, porque como aqui fala, a unidade média de corrente elétrica é 1 ampere, certo? Então, como foi dito ali na explicaçãozinha, na relação à fórmula, que é I igual a delta Q sobre delta T. Delta Q é a carga, delta T é o tempo, certo? Então, basicamente, a gente vai pegar 2, a gente vai pegar 0,5 dividido por 2, que no caso seria a carga sobre o tempo, certo? E assim ficaremos com a corrente elétrica, que vai ser 0,25 ampere, que esse resultado foi equivalente à divisão entre a carga e o tempo que foi passada por esse corpo, esse condutor, certo? Aqui vamos à pressão. A pressão, certo? As unidades de pressão mais utilizadas é o atmosfera, que é o atmo M, o milímetro de mercúrio, certo? E o centímetro de mercúrio. Temos o pascal, que é o PA, e o quilopascal, que equivale a 1000 PA, certo? Quer dizer que a cada 1000 pascal se considera 1 quilopascal, certo? Aí tem um exemplozinho de uma conversão de unidades, que como um ATM equivale a 0,25 101,325 kPa, basta montar a seguinte regra de 3, certo? No ATM igual para 101,325 kPa, então 2 ATM faz uma regra de 3. No caso vai dar 202,650 kPa. Aí aqui tem um exemplozinho que a gente pode fazer. Uma força 200N, que é N é Newton, certo? Força é a unidade base para a força, é Newton, certo? Então, uma força de 200 N é aplicada sobre uma área de 0,025 metros quadrados. Ok? A pressão exercida sobre essa área é igual a gente vai fazer mais ou menos o quê? Existe uma formulazinha que é P igual a F sobre A. P equivale à pressão, certo? A pressão. F é a força e A é a área que foi aplicada essa força. Então, para a gente obter essa pressão que foi exercida, a gente calcula o quê? A força dividida pela área. Então, no caso aqui vai ser 200 dividido por 0,5 metros quadrados. Então, essa formulazinha, ela é o que é a mais usada, certo, para fazer, ok?
é a fórmula da pressão, que é P dividido sobre FA. E a gente vai fazer essa pequena operação aqui, certo? Vai ser 200 dividido por 0,5. 4.000, entendeu? Então, para especificar ou deixar em notação científica esse 4.000, a gente vai pegar 4 vezes 10, 10 à terceira, 10 à terceira, aqui, elevado a 3, é igual ao que? A unidade vão ser metro, vai ser N, newtons, ms, ok? Então vai ser basicamente isso aqui, ms não, m2, e aqui, deixa eu só botar aqui 3, pronto, só para deixar bem detalhado. Então a conta vai ser basicamente essa, 200 dividido por 0,5 metros quadrados. Por quê? Como foi dito na formulazinha, que é P igual a F sobre A, que é pressão, força sobre área. Entendeu? Então veja como lá a força era 200 N e a área era 0,5 metros quadrados, a gente faz essa divisão, que dá 4.000. E para simplificar, a gente faz 4 vezes 10 elevado a 3 newtons m ao quadrado. Ok? Então aqui seria a resolução, né, da questão, dessa questão aqui. Agora a gente vai para volume, certo? O volume, como a gente pode ver, a unidade base do volume no SI é o M3, certo? O decímetro cúbico, litro, mililitro, o centímetro cúbico, certo? E usamos de base essa aqui, essa tabelinha, para fazer essa conversão, certo? Aqui, hoje, nessa questão aqui, a gente vai usar esse cálculozinho aqui, que ele diz assim: uma lata de tinta possui um volume de 24 dm3. Qual o volume desta lata em metros cúbicos? Certo? Metros cúbicos. E aqui, então, aqui mostra que de dm3 para m3 a gente precisa multiplicar, certo? A gente precisa multiplicar, não dividir. De dm3 para m3 a gente divide por 1.000, certo? Então a gente vai pegar e simplesmente dividir por 1.000, que esse valor vai dar o quê? 0,024 m3. Então, para transformar de m3 para m3, a gente vai dividir por 1.000, certo? E vai dar equivalente a 0,024 metros cúbicos, certo? Então, são questões simples, certo? Questões simples, que é mais ou menos para mostrar como fazer a conversão, fazer questões que, na maioria dessas questões de unidades de medidas, ele vai pedir para você converter, certo? Você fazer esse esquemazinho de conversão, ok? E é isso, espero que goste, certo, da minha explicação. Desculpe pelo meu nervoso, às vezes trava um pouco, ok? Mas eu espero que eu tenha conseguido passar o entendimento necessário, ok? De cada unidade, como converter, qual a unidade
utilizada no SI, certo? Espero que tenha entendido bem, que tenha gostado das questões, gostado do resumozinho feito, certo? E é isso. Obrigado e até a próxima. Valeu!